E aí, a gente está preparado para falar sobre o enxoval do gato? Ficou interessante esse nome? Você já tinha ouvido falar? Quero que você me conte depois. Ou alguém já falou para você assim, vamos arrumar o quartinho do gato? Fofinho, né? Eu achei tão bonitinho quando eu comecei a me inteirar das, das atividades dos gatos, né? De como recepcionar quando eu comecei a estudar. São termos fofinhos, bonitinhos e que vão mostrando pra gente cada vez mais como eles estão inseridos dentro da nossa vida, né? Da nossa família, né? Da nossa família multiespécie. Isso a gente pode falar tanto dos gatinhos, né? Como dos cães, dos filhotinhos dos cachorros, né? Então, os filhotes, hoje, a gente orienta, né? Como se fosse um bebê, né? Como se fôssemos pediatras dos bebezinhos, né? Então, eu achei muito fofinho esse termo quando eu vi. Eu fazia, assim, eu confesso que eu nunca tinha ouvido assim como enxoval, né? Sabia que os gatos tinham que ter algumas coisas, né? Pra gente comprar, pra gente ter quando recepcionasse os cachorros também. Mas quando a gente começa a falar da prevenção, né? Quando a gente começou a estudar, e aí a gente falar sobre quartinhos, detalhezinhos que a gente tem que ir colocando em prática. Então hoje, ou durante a semana inteira, a gente vai falar sobre isso, sobre o enxoval do gato. Para você que está recebendo aí o seu gatinho em casa ou vai receber, certo? Eu vou falar dessa vez nesse vídeo por cima, vou elencar os itens e durante a semana eu quero ir destrinchando melhor esses itens, né? Então aí eu vou falar especificamente de cada um, né? Ou através de post ou através de vídeos, com exemplos, com fotos, né? Para vocês saberem como tá sendo, como vai ser essa montagem, como que é essa montagem, para que serve cada item, tá? Primeira coisa, quando você vai buscar o seu gatinho, quando você vai pegar o seu gatinho, é imprescindível a caixa de transporte. Eu acho que a caixa de transporte, assim, é o item, vamos colocar assim, o primeiro item que a gente tem que pensar, tá? E a caixa de transporte, ela tem algumas especificações que a gente vai passar ao longo do tempo. Amanhã vai ser o primeiro item que eu vou comentar a respeito da caixinha de transporte, né? Outro item também que a gente precisa pensar e que a gente precisa acostumar o animal desde filhote, principalmente o gato, que tem muita resistência, são as coleiras de identificação, tá? Gente, comprou o gato, coloca a coleira de identificação. Ele pode ser minúsculo, tá? Pode até ficar meio larguinho assim no pescoço, mas compra aquelas coleirinhas bem menorzinhas, não precisa ser uma coleira pesada, cheia de trique-trique, cheia de brilhinho, é só para pendurar uma medalhinha com o nome do animal, com um telefone atrás, com DDD, tá, gente? Muito importante que tenha o DDD. A coleirinha, então, o gato ele vai se acostumando com o uso da coleirinha. Ele tem que é diferente do cachorro, né? Por isso que eu falo desde pequenininho já ir colocando para ele acostumar. E depois quando eu for falar de identificação eu tenho uma história pessoal para contar. A próxima coisa seriam os comedouros, né? E os bebedouros, que também são importantes. Deixando bem claro que existe também a escolha da ração, né, de forma adequada, melhor a ração. Então, quando eu for falar também dos comedouros, dos tipos, altura, eu também vou falar sobre ração, né, sobre a escolha das rações. Os bebedouros, né, que existem vários e precisam ser vários porque o gato ele já tem uma dificuldade da ingestão hídrica, então a gente tem que caprichar nos bebedouros, entre eles fontes, se for possível, né, vários locais de água, tá? Outra coisa, como a gente sabe, eles são diferentes, não precisam de tapetinhos higiênicos, mas sim de caixinhas de areia, né? Então, as caixas de areia também são imprescindíveis com a escolha da areia, tá?
É importante a gente ter várias amostras, né? Ou ter pelo menos, né, como eu vou falar, o número de caixas é o número de gato mais um, né? Se você tem um gato, você tem 2 caixas. E colocar diferentes substratos, diferentes areias nessas caixas. Para quê? Para você poder perceber o que o gato gosta mais. Tem uns que gostam da mais fortinha, né? Da maiorzinha. Tem outras que gostam da areia mais fininha. Então, né? É o gato quem escolhe, tá? E a gente vai falar também no dia da caixa sanitária, a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou falar as opções todas, né, de substratos. A caminha, tá? Que seria um lugar seguro, onde ele possa tirar uma soneca. Ele vai dormir na sua cama, ele vai dormir no seu sofá, ele pode inclusive dormir dentro da caixa de transporte, que ela tem que estar sempre disponível para o seu animal, tá? Para ele ir acostumando também a estar sempre ali naquele lugarzinho. Mas ele também pode ter uma caminha fofinha, confortável, gostosinha. A caminha é meio sem erro, sabe? A que você gostar, ela tem que ser de fácil higiene, né? Poder tirar para lavar. Mas a caminha é a coisa, assim, bem de escolha mesmo, mas tem que ser bem fofinha pra gente mimar bastante esses gatinhos. E uma última coisa que eu queria falar, que vai fazer parte mais do bem-estar deles, assim, é uma escova para acostumá-los com a escovação diária, que é imprescindível para que ele acostume, para não formação de nós com gatos com pelagem longa e também por fazer, né, bolas de pelo, né? O gato ele se lambe muito, né? Apesar de ser comum o gato fazer as bolas de pelo, né, devido a sua higiene diária, né? A gente pode diminuir essa quantidade de bola de pelo fazendo a escovação diária. É um momento que eles gostam muito, desde que eles sejam educados desde pequenininho, e de interação, né? Um momento de interação. Então é bem-estar para ele, onde ele vai ficar feliz, onde ele vai ficar saudável. Você vai tirar os pelos mortos, né? Os pelos que caíram, os pelos que estão para cair, e esse animal vai ficar saudável. Tudo isso, quando a gente junta, são itens de prevenção. São itens de prevenção de comportamento, são itens de prevenção para limpeza, né? Então, tudo isso está dentro, né? A melhor escolha desses itens se encaixa dentro da prevenção, né? Sendo que em uma consultoria preventiva, a gente faz a pontuação de todos esses itens, né? Sendo caso a caso, vendo o que o animal tem, né? Ou orientando, né, o possível tutor ou o tutor novinho, né? Por isso que a gente seria até recomendado que todas as pessoas que adotassem ou que comprassem um filhotinho de gato passassem por uma consultoria preventiva, né? Para saber todos esses detalhes e melhor recepcionar os seus bichinhos em casa, né? É isso por enquanto. Esse vídeo passeio geral, e durante a semana a gente vai conversar item por item, tá bom? Um beijo para vocês da Tia Lê.